Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Deus prova o seu amor por nós desta forma: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Qual é o motivo que levou Jesus a ser pregado, crucificado na cruz, senão o seu e o meu pecado? O texto que a gente acabou de ler é que não é quando nós cometíamos pecados. O texto que a gente leu é quando enquanto nós éramos pecadores. A gente fala sempre, e vocês percebem na experiência de vocês também, que infelizmente, depois que nós conhecemos Jesus, nós cremos no Evangelho, nós ainda pecamos, nós ainda cometemos pecados. Diga misericórdia. Então o que o texto diz não é que Deus morreu enquanto nós ainda cometíamos pecados, porque agora nós não cometemos mais pecados. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E hoje nós não somos mais pecadores, ainda que nós cometamos pecados. E esse é o assunto de hoje, é entender um pouco mais a diferença entre pecador e pecados, e como é que nós, pecadores, participamos de tudo isso aí. Amém, irmãos? Podemos ir juntos nessa? Deus vai dar graça? Amém? Amém. A morte de Jesus, então, ela está diretamente ligada ao nosso pecado. Esse talvez seja um dos assuntos centrais ao Evangelho. O que eu estou dizendo, afirmando para você aqui nessa noite, é que o texto que a gente usou no RIP essa semana: fui crucificado com Cristo, de forma que eu já não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Quem está vivendo? E quem está morto? Eu estou morto, eu fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Significa que o nosso velho homem, o velho Lucas, o velho você, está crucificado com Jesus, e nós somos salvos quando nós entendemos que o nosso velho eu está com Jesus crucificado e morto. Significa que se houvesse um julgamento amanhã de um crime que você realmente cometeu, mas que hoje você morre, amanhã não tem julgamento mais, porque você está morto, e se você está morto não faz sentido mais te julgar. E com Jesus e o Evangelho é assim: nós cremos, nós que somos condenados e condenáveis, nós cremos que nós estamos mortos com Jesus na cruz. E se nós estamos mortos com Jesus na cruz, não existe mais julgamento para a gente, porque nós já estamos quites com Deus. Você entendeu isso, irmão? Essa é uma boa notícia ou não é? Você é louco, bicho? Você é a melhor de todas. Eu estou dizendo que do ponto de vista do pecador, entenda o seguinte, irmão: pecador, singular, a gente está falando da sua natureza. Pecados é aquilo que você comete. Quando eu falo pecador, eu estou dizendo, abre um texto aí, vamos abrir. Versículo 6, Romanos 6, 23. Abre, por favor. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado, ou pecados, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Nós nascemos com a natureza do pecado. Ou seja, nós somos dignos de morte,
dignos de condenação. Mas o Senhor Jesus morreu a nossa morte para que a gente possa viver a vida dele. Amém, irmãos? O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que é pecado e o que são os pecados? O filósofo contemporâneo Temer Saad, conhece? Temer Saad, diz que pecado é o regozijo no diabo. Nós temos prazer em Deus, diga amém? Mas o nosso velho homem se regozija, tem prazer no diabo, nas obras do diabo. E isso para Deus é que é a condenação. Irmão, você não vai ser condenado, se você fosse condenado, você não vai ser condenado porque você mentiu. Você vai ser condenado porque você é um mentiroso. Você não vai ser condenado porque você viu pornografia. Você vai ser condenado porque você é um pornográfico. Porque alguém que não é mentiroso não mente. Somente quem é mentiroso. E o que te condena então não é o que você faz, mas aquilo que você é. Só que na cruz, Jesus mudou, não o que eu faço só. Jesus mudou o que eu sou. Ele crucificou o velho homem. E hoje eu vivo uma nova vida em Cristo. E é isso que a gente chama de salvação. A Bíblia chama de salvação. E hoje lá a gente celebrou 5 novos sepultamentos, novas... Como é que chama isso? É isso mesmo, né? Novo nascimento. Tá certo o português? Mais ou menos. Não precisa abrir por causa do tempo. 1 João 1,8, o Eliseu abre rapidão para a gente. 1 João 1,8 diz assim: se afirmarmos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar do nosso pecador. E nos purificar, e nos limpar, e nos transformar a nossa injustiça, aquela vida absolutamente centrada na maldade. Bom, se é verdade tudo isso que eu estou dizendo, e é verdade, nós somos libertos do pecado e precisamos ser perdoados dos pecados. O que a gente chama de novo nascimento, de regeneração, é um momento em que Deus não te considera mais pecador, ainda que você peque. Te incomoda isso, Darrier? Mas isso é o Evangelho. O Evangelho diz que ainda que você peque, se você está preso na cruz, pendurado na cruz, você morreu na cruz com Jesus, o seu julgamento que era amanhã já não faz mais sentido porque você está morto. Então, a partir desse momento, a base... Se você não entende isso, você fica achando que a sua salvação é um liga e desliga. Se você não entende isso, você fica achando que Jesus volta hoje, pelo amor de Deus. Porque hoje eu estou bem, hoje eu fui no hippie. Mas não volta amanhã, hoje não, irmão. Hoje não volta porque hoje eu fui grosseiro com a minha esposa. Cadê os maridos? Digam misericórdia. Isso nunca acontece, diga amém. Então, a gente precisa da libertação do nosso velho homem, o velho Lucas precisa estar na cruz, para que quando o Senhor, quando isso é uma realidade, uma verdade, e muda a nossa natureza, as nossas atitudes vão mudando de forma natural. O texto que vocês conhecem, de Ezequiel 36, 26, diz que eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. A versão mais moderna diz, eu vou tirar de vocês um coração de pedra desobediente e vou colocar em vocês um coração de carne obediente. E eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E aí eu vou fazer com que vocês obedeçam os meus estatutos. Vocês entenderam, irmãos? A experiência do Evangelho não é uma adesão intelectual a um conjunto de verdades, mas é um milagre da transformação do nosso coração. Não é que eu mudo agora eu sou evangélico então. Não, agora eu sou não sei o quê. Agora, é comum assim, a pessoa chega no hippie e fala assim, Lucas, e agora o que eu penso sobre isso? Eu não sei, irmão. Você pensa, né? Toninho, você pensa aí, não pensa?
O que você pensa sobre isso? Porque é comum a gente querer pegar o manual, a lista da igreja de como é que a gente crê sobre os assuntos para crer igual, para falar igual. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é o dia que a gente entendeu que não dava mais para ser como a gente era. Aliás, a gente sabia que não dava para ser como a gente era faz tempo, só que a gente não conseguia fazer diferente. E aí o grito do Evangelho rompeu a nossa surdez, e aí o nosso coração foi transformado, e aí sim ele começou a nos conduzir em amor, e dizer assim: Lucas, não faz sentido esse tipo de atitude que você está tomando. É assim com você também, irmão? Ou Jesus, quando você creu, ele falou assim: leia lá no capítulo tal a lista de coisas que você precisa fazer. E aí ele mandou imprimir, ele te mandou um fax, não tem mais, né? Ele te mandou um telegrama também, não? Te mandou uma carta com a lista das coisas que você tinha que abandonar e que você tinha que fazer. O Evangelho não é isso, irmão. O Evangelho é uma nova consciência. E essa nova consciência nos faz entender como é que a gente deve viver. Vamos entender um pouco melhor isso? Quando você nasceu, quem aqui nasceu antes de 1960, diga amém? Não tem nada a ver isso, só para a galera se entregar mesmo, para saber quem é velho. Mas a gente nasce com essa natureza que a gente está dizendo. Eu até pensei em fazer umas palavras grandes e colocar aqui no palco, mas aí não deu certo. Não tinha equipe de teatro, não deu apoio. Olha só. A nossa velha natureza, a base de tudo é nós nascemos com o homem caído. Nós nascemos igual a Adão. Depois que Adão e Eva pecaram, todos os filhos que nasceram, e nós nos estamos inclusos neles, nós nascemos com a genética do pecado. Então alguns são mais educados, por exemplo, como o Toninho. E alguns são menos educados, como o Temer. Cada um tem uma tendência de ser mais ou menos educado. Mas isso é humano. Isso não tem a ver com o Evangelho. Alguém com a natureza caída, adâmica, quem ainda não foi convertido de verdade, eu não estou falando de quem começou a frequentar aqui, quem não foi convertido de verdade, ainda tem uma velha natureza. E quando esse cara começa a crescer, começa a virar jovenzinho, adolescente, ele começa a ouvir um padrão moral que a sociedade estabelece, um padrão moral que a família estabelece, e começa a querer viver aquilo a partir da sua velha natureza. Então o jovenzinho ouve que não pode, o quê? Usar drogas. Ele ouve que não pode usar drogas. Mas aí ele experimenta torcer para o Corinthians. E tudo isso... Brincando, piada, só para não perder. Então olha só, ele ouve que não pode usar droga, a família fala, a sociedade fala, a igreja fala, só que ele não tem o coração transformado. E aí ele começa uma luta constante entre o que ele ouve que deveria fazer e aquilo que ele quer fazer. Então a partir da sua natureza, do pecado, ele começa a cometer, na ótica dele, pecados. Então nós praticamos pecados porque nós ouvimos o que as pessoas dizem que é certo, o que a igreja diz que é certo, o que a gente acha que é certo baseado nisso tudo, só que a gente não consegue fazer aquilo que a gente ouve. Isso são os pecados. E aí a partir daí o que acontece? Veja se não é a sua experiência. A consciência começa a ficar pesada, porque eu sei o que eu deveria fazer, mas não faço. O bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não queria fazer eu faço. E a consciência começa a ficar pesada. E aí esse cara, ele começa a crescer numa crise existencial, e ele começa a querer compensar os seus pecados. Então, já que ele não consegue ser diferente, ele vai buscar alguma religião que tente quitar os débitos dele.
Então, se eu fiz um pouquinho de pecado, eu vou tentar ajudar as pessoas, eu vou tentar me esfolar um pouquinho, eu vou a pé para algum lugar, eu vou parar de comer alguma coisa em alguma data, eu vou de madrugada no monte porque é mais poderoso. Eu vou criando coisas para eu, no meu esforço, tentar confrontar e compensar aquilo que eu não consigo fazer, porque no base lá está o meu pecado, a minha natureza. E essa pessoa, nessa compensação, também tenta cauterizar a sua consciência e começa a dizer assim, mas todo mundo faz. Mas a galera faz, então não é tão ruim eu fazer. Porque afinal de contas eu faço, mas não faço tanto quanto o Richard faz. Não é isso? Eu faço errado, mas não faço tanto quanto o Ricardo, que foi batizado hoje, faz. E a gente tenta cauterizar a nossa consciência. E o final de tudo isso é uma crise existencial. Isso só aconteceu comigo? Alguém mais passa por essa crise? Sim? Os mais honestos disseram sim, os outros não entenderam nada do que eu estou falando até agora. Não disseram nada. Ok, então tem uma torre aqui imaginária, me ajuda na imaginação porque eu não consegui trazer. Natureza, padrão moral, e eu em crise no padrão moral, tento compensar isso com coisas boas, e aí depressão, loucura, tudo isso, a gente não consegue conceber tudo isso. Ansiedade, está aqui uma vida louca. O que a religião faz? A religião tenta edificar ainda em cima daquela natureza lá embaixo. Então, sobre aquela natureza, sem ter a mudança de coração, ela começa a tentar te ensinar, te impor ainda mais peso, ainda mais religiosidade, e a culpa continua existindo no seu coração, e a compensação continua existindo no seu coração, e você continua praticando pecados, você continua ofendendo não só a Deus, também a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, e continua se ofendendo também. E você continua praticando coisas que fazem mal para todos nós. A diferença é que nós estamos querendo um futuro de vida e de paz. Diga amém? Só que sem mudar a natureza lá embaixo, o futuro que a Bíblia fala é um futuro de morte. Aliás, é uma vida de morte e uma morte de morte. Porque uma coisa, só um parênteses, que a religião fez, foi achar que você morre e vai para o céu. Que a vida eterna começa quando você morre. Mas o Evangelho de João diz que a vida eterna começa quando a gente crê. Porque depois que a gente crê, já está selado. E a gente vai para o céu, né, irmãos? O céu é só um detalhe. O céu é uma visão quase que infantil de um pai tentando explicar para o filho adolescente que existe algo mais do que ele não conhece. Mas o que o Evangelho diz é que existe uma vida abundante já para aqueles que creem, irmãos. Quem promete benefício para depois da morte é a religião, porque não tem nada para entregar aqui. Mas o Evangelho garante uma vida abundante aqui, a partir do momento que a gente crê. A vida abundante, aquilo que nós sonhamos viver. Só que nessa tensão existe a gente. Entre o mundo ideal, existe a gente. E nós somos esse reino transitório. A gente vai entender mais. Reforçando o que eu disse, o Evangelho não é um padrão moral. Quando eu digo padrão moral, eu digo de pecados que alguém comete mais ou comete menos. Eu ainda estou tentando desenvolver um pecadômetro, que é um lugar que você passa e apita assim, então passa lá o André, passa o João, passa o Ricardo Garcia. É isso. Ele está conversando, nem perdeu a piada dele mesmo. Por que o Evangelho... Vai ter que ouvir depois no replay. Por que o Evangelho não... Entenda que o Evangelho não é um padrão moral, porque tem gente muito mais torta do que a gente que está salva. Amém, irmãos?
Vocês quiseram dizer isso mesmo? Eu estou dizendo que tem gente que a gente não gostaria que estivesse aqui, porque não nos é agradável, que está com o passaporte carimbado para o céu. E tem gente que é uma delícia fazer churrasco, que a gente faz sempre aqui, que pode estar com o passaporte carimbado para o inferno. Porque o evangelho não é um padrão moral. Não é quando você rompe essa barreira aqui, quer dizer que você está salvo. Tem um amigo meu, querido, que ele dizia assim, depois de participar de vários RIPs, ele disse assim: Lucas, é claro que você está errado sobre isso. Não é possível que você esteja me comparando ao Fernandinho Beiramar e dizendo que se ele crê, ele está salvo, e eu, se eu não crer, eu não estou salvo. E eu fiquei olhando para ele, uma pessoa extremamente culta, e eu disse para ele: irmão amado, e se eu trouxer aqui a Madre Teresa de Calcutá e comparar com você? Você está bem ou você está na roça? Aí ele falou: eu estou na roça. É isso. Só que nem a Madre Teresa de Calcutá, querida e fofa, não é padrão moral. Que se ela também não creu, ela não carimbou o passaporte para o céu. E o Fernandinho Beiramar, Ricardo Garcia, exemplo de picaretice. Se ele crê, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua graça, a sua misericórdia, ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Que o que o Evangelho mexe é lá embaixo. Ele tira a natureza, ele faz morrer a nossa natureza. O velho homem está crucificado e a partir de lá, um novo homem, regenerado, uma nova mente, um novo jeito de pensar, aquilo começa a subir. E aí os pecados começam a ser exorcizados. E aí a nossa consciência começa a mudar. E a gente começa a entender que ainda que a gente peca, a gente continua correndo para a cruz. Mas a gente não quer mais pecar porque a gente agora é diferente. E aí a culpa vai indo embora. E tudo começa a mudar. E a vida abundante começa a preencher a nossa vida, irmãos. Tem que mudar a natureza. Se não mudar a natureza, irmão, você continua ímpio, só que agradável aos outros ímpios que aqui também estão. O que o Evangelho traz, e é um milagre, irmãos, isso não é condenatório, isso é para você refletir e se perceber que ainda não é a sua experiência, a gente ajoelhar junto e chorar junto, porque eu não posso admitir que você veio aqui uma vez, e tem aqui irmãos que estão há anos, eu não posso admitir que você caminhou com a gente, e no grande dia você não esteja lá. E não porque você não foi perfeito, mas porque você não creu. Eu não posso admitir, eu não tive uma igreja e irmãos para povoar o inferno. Todos nós, de braço, ninguém larga a mão de ninguém. Amém, irmãos? Na subida ninguém larga a mão de ninguém. E não porque a gente vai conseguir salvar alguém que não estava salvo, mas é porque a gente vai subir junto, amém, irmãos? Aleluia. Agora, qual é a crise dessa conversa toda? É o famoso padrão moral. Porque esse padrão moral nasce aonde? Quem estabelece o que é certo e o que é errado? Quem estabelece até onde vai, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir? A sociedade faz isso, os pais fazem isso. Os pais fazem baseados no quê? A sociedade faz baseado no quê? A Constituição brasileira é baseada no quê para dizer o que é certo e errado? E na minha compreensão, eu tenho convicção que faz parte de um trabalho muito bem feito de Deus, desde Adão. Eu estou dizendo para você que o que as pessoas chamam de padrão moral, na sua essência, é exatamente a imagem de Deus. Deixa eu melhorar para você, está confuso. Eu estou dizendo para você que a sociedade sonha ser aquilo que Deus nos criou para ser, só que não consegue. Não existe nenhuma sociedade no mundo que ache certo você estuprar alguém.
Não existe nenhuma sociedade no mundo que ache certo você matar alguém, assassinar alguém. Tem pena de morte, é outro assunto. Mas eu do nada enfiar uma faca em você, não existe tribo, não existe nação que acha isso bonito. Não existe nação que ache o adultério legítimo. Não existe. O cara pode ter 4, 5 mulheres, mas a minha mulher ele não pode pegar. E é claro que ele não consegue viver sem. O que eu estou dizendo é que o rastro que nós podemos seguir e chegar a Deus é esse desejo que as pessoas têm de serem bonitinhas. O desejo que você tem de fazer certo, de agir certo, mesmo antes de conhecer a Deus, é um rastro, é migalha daquilo que Deus fez lá no Éden. Por que a Caim, depois que Caim matou Abel, o que Caim fez? Ele ficou confortável? Quando Deus veio falar com ele, ele falou assim, não, claro, matei, isso é normal. Foi assim que Caim fez? Ou tentou se justificar, como um filho, né? Aquele negócio de filho, foi pego em flagrante, assim, tentando se explicar, se justificar. Porque lá Adão e Eva sabiam o que era o homem perfeito. Sabia o que era Deus na sua essência perfeito. E desde Adão nós estamos abandonando isso. E a sociedade continua dizendo que o que é certo fazer, e a sociedade está certa na análise dela, só que não consegue agir de forma coerente com aquilo que acha que é certo. Está um pouco confuso, mas eu vou ajudar. Abre aí Romanos 8. Romanos 8, 28, conhecido, 8, 28. Diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Ok? Então pausa. Tudo o que acontece na vida daquele que crê é para o bem. E como a gente já falou muitas vezes, eu vou repetir se tiver alguém que nunca ouviu. Qual é o bem que tudo acontece para o nosso bem? O texto do 29 vai explicar. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. A sociedade sabe o que é ser gente de verdade. Ainda que não chame de Jesus, sabe o que é o homem perfeito. É Jesus, é Deus, Ele é o homem, Ele é o padrão. E o que Deus vai fazer na vida daquele que crê é ir forjando o caráter de Jesus em nós. Mas isso é uma questão de consciência, não é uma questão de manual. Não é você agora receber um conjunto de regras para você viver e agora você parece um palhaço. Tudo esquisito, tudo torto, e diz que você está parecido com Jesus. Não está. Está com uma máscara de Jesus talvez, mas o que o Evangelho faz é transformar gente como a gente em gente como Jesus. E todo mundo queria ser igual a Jesus. Todas as nações, quando fala de moral, fala de uma moral que não consegue viver, porque é uma moral baseada, lastreada em Jesus. Jesus é o padrão que nós queremos ser e viver. Mas, se isso tudo é verdade, a questão então, se a nossa natureza foi trocada lá embaixo, quem teve a natureza trocada, diga amém. Uma natureza velha crucificada, e nós recebemos uma nova e tudo começa a acontecer. Se não é um conjunto de regras, se não tem uma lista para a gente seguir, o que tem? Se não tem uma lista para a gente viver, não tem um manual para a gente consultar o que é certo ou errado do ponto de vista específico. Pode ou não pode, irmãos, assistir televisão? Sim ou não? Quem disse? Por que você acha que pode? E se for para assistir um filme pornô? Então sim ou não? Pode ou não pode? Jogar bola, pode? Sim ou não? E se você vai lá e vira um bicho no futebol e bate em todo mundo e volta? Pode ou não pode? O que eu estou dizendo é que no Evangelho não é assim.
No Evangelho, o que ele traz é uma nova consciência. E essa consciência que o Evangelho traz, a gente vai entendendo, porque é uma caminhada com Jesus. E ele vai nos conduzindo. O ponteiro da bússola vai nos dando norte. É subjetivo, mas é intimidade. Eu estou tentando conciliar o horário aqui, mas olha só. 1 Timóteo, abre aí, vai. 1 Timóteo 1,19. Primeiro Timóteo 1,19 diz assim: apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Presta atenção na minha versão, porque essa versão está um pouco diferente. Presta atenção na minha versão. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Eu estou dizendo para vocês, irmãos, com muito cuidado, é que já que não tem uma lista de pecados, o que tem, se você teve a sua natureza transformada lá embaixo, e não tem uma lista de pecados, o que tem na sua vida é você ser coerente com aquilo que já foi revelado para você. A sua consciência te acusa, e quando ela te acusa, o que você precisa fazer é dar ouvidos à sua consciência, manter uma consciência limpa, porque a consciência suja vai te fazer naufragar na fé, que é o que o texto diz. Não adianta eu dizer que alguma coisa é errada para você, se você não acha que é errado ainda. Mas se você crê, e se for realmente errado, o Espírito vai te mostrar que é errado, e vai acusar a sua consciência. E essa consciência acusada, você que tem Jesus como Senhor, vai dizer para o Senhor: amém, eu não vou mais fazer isso, ou eu vou fazer isso, porque agora eu entendi que é assim que o Senhor quer e espera de mim. Consciência transformada, natureza caída, natureza transformada. Se eu, com a minha natureza transformada, começo a viver de forma dissoluta, como se eu estivesse pisando, está confuso aqui, eu queria fazer vou tentar de novo, presta atenção, me ajuda, irmãos. Eu estou dizendo que aqui tem o velho homem, e aquela bagunça toda que a gente falou. Aqui tem um novo homem e aquela delícia toda que a gente falou. Amém? Se eu estou aqui, novo homem, e começo a negligenciar a minha consciência, ela começa a me arrastar para o lado. É isso que a gente acabou de ler. O que eu estou dizendo é para você ser honesto com a sua consciência. Mas se você não for honesto com a sua consciência, você começa a tentar flexibilizar e pode às vezes, não, e Deus não se importa comigo quando Ele já disse que se importa. E aí você vai naufragar na fé. O que eu estou tentando fazer você entender é que o mais sério no Evangelho é essa voz que fala com você, com a sua voz, com pensamentos que são seus, mas não têm origem em você, que é o Senhor Jesus falando com você. Isso é o mais sério desse assunto. Porque mesmo se for pecado e você não entende que é pecado, talvez Deus não vai nem considerar essa questão. Mas aquilo que Ele já te revelou é aquilo que a gente tem que fazer. Spurgeon, um pregador, Spurgeon. Quem conhece Spurgeon? Ouviu falar, né? Ninguém conheceu porque ele já morreu, né? Ele fumava cachimbo. Cadê o Gessé? Amém, irmãos? O príncipe do... Oi? Fumo. Ele perguntou: o que tinha dentro do cachimbo? Fumo. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. O cara da pregação. Fumava cachimbo. Ele gostava de fumar um cachimbo
um fumo, um tabaco holandês. E ele foi na tabacaria comprar o seu tabaco holandês. Te assusta, irmão? Te incomoda pra caramba, né? Eu sei disso. Mas vamos lá, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele, entre uma leitura da palavra e outra, entre uma pregação e outra, ele fumava um cachimbo. Um fumo holandês, riquíssimo, belíssimo fumo, com buquês frutados, porém persistentes. Ele foi comprar tabaco lá. Ele chegou na tabacaria, o cara falou, não tem mais esse holandês que você gosta, mas tem um sueco, muito bom também. E ele comprou o sueco. E o reverendo Spurgeon foi para casa, fumou o cachimbo com o tabaco sueco e voltou e disse, apaixonei, adorei o sueco, muito melhor que o holandês. E aí o dono da tabacaria contou para a marca sueca, falou, o Spurgeon falou que é o melhor, é o de vocês. O que eles mandaram imprimir na caixinha do tabaco? Tabaco sueco. O preferido do reverendo Spurgeon. Quando Spurgeon foi comprar de novo e leu aquilo, aí a consciência acusou. E aí ele falou, não faz sentido. Isso não é o testemunho que eu esperava que Deus quer de mim. E a consciência dele foi acusada. E ele foi embora e nunca mais fumou cachimbo. Porque a relação com Deus é uma relação de revelação e renúncia, e submissão, e sujeição. Então, se Deus não te falou de algo... Irmão, deixa eu ser honesto com você. Se Deus ainda não te falou do seu cigarro, o seu cigarro é o menor dos nossos problemas. Olha, tem gente aqui que adoraria fumar e trocar pela amante. É verdade. Queria largar a amante e fumar. Pô, mais simples de todos. Mas se o evangelho... o Espírito Santo de Deus está te incomodando sobre o cigarro, aí eu te dou uma dica, Jesus é o Senhor. E se Ele já te falou, vai buscar isso aí, porque não faz mais sentido na sua vida. Amém, irmãos? Desculpa os irmãos mais tradicionais, mas... Então, ok. Senhor Jesus, faça um milagre nesse lugar. Amém. Se o problema do pecado está resolvido na cruz, se o problema dos pecados estão resolvidos na cruz, eu estou dizendo para você, como voz de Deus, se eu fosse mais pentecostal eu dava um grito agora, eu estou dizendo que a cruz de Jesus, na cruz, Jesus quitou o seu pecado e quitou os seus pecados, passados e futuros. Calma, irmãos. Se é verdade que eu já não devo nada, se o meu pecado foi quitado e os meus pecados Deus não considera mais, se é verdade isso, que sentido faz as suas orações? Vamos entender junto isso. Me diga um pecado leve, alguém, por favor. Mentira, um pecado muito tradicional, né? Mentira. Eu estou te afirmando que se você crê, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que a natureza o pecado foi quitado, e também os pecados já não fazem mais sentido. E aí você vai orar, e fala, Jesus, me perdoe, porque eu pequei, me perdoe porque eu menti. E aí Deus fala, por que você está me falando isso? Não, é porque eu cometi um pecado. Eu sou um adúltero. E aí Jesus fala, mas eu já não paguei esse pecado? Aí eu falo, sim, pagou. Mas é que eu sou um adúltero. Ele falou, não, mas eu não estou entendendo onde é que você está querendo levar essa conversa. Eu estou dizendo para você que o seu pecado e os seus pecados estão perdoados.
Por que você está conversando sobre isso? Aí eu digo, é porque eu não aguento mais ser adúltero. Aí ele vai dizer, então você entendeu. A experiência do Evangelho, já superamos esse papo de condenação de Deus, isso já passamos faz tempo, irmão. Isso é cruz, salvação, redenção eterna. Encerra o assunto, passa a régua, está salvo. O Evangelho é isso. Só que quando eu vou ao Senhor trazer da minha adultério, da minha adultice, a minha iniquidade, eu vou a Ele porque eu não aguento mais ser assim. E está causando problema para mim, está causando problema para minha esposa. A igreja já não me aguenta mais, porque eu insisto em ser aquilo que já não deveria ser faz tempo. Não tem mais a ver com condenação, tem a ver com você, irmão. Tem a ver comigo, tem a ver com a gente junto. Romanos 8:31. E podemos dizer então de coisas tão maravilhosas. Minha versão mais gostosa que essa. Que podemos dizer das coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o irmão cabeção, pastor canalha, pega esse texto e diz sobre carro, casa, blá, blá, blá. Ele não está dizendo, ele está falando sobre acusação. Ninguém pode me acusar, porque se Deus é comigo, quem é contra mim? Você está louco? Você está louco que você vai trazer à luz um pecado que já está perdoado? Você está louco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? O texto está falando sobre casa e bens, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou falar de novo para sempre, mas não aprende. O texto está falando sobre essa maldita mania que você tem de se considerar indigno. Essa maldita, diabólica mania que você tem de considerar-se indigno do Evangelho. Porque quem se atreve, 33, a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus lindo, é isso aí, Rose. Jesus lindo. O que eu estou dizendo é que não tem mais espaço para ficar lambendo essas feridas de novo, irmãos. Isso aí está superado. Então, por que é que a gente vai a Deus com os nossos pecados? Porque nós queremos trazer na nossa experiência a imagem de Deus, a imago Dei. Nós queremos nos parecer com Jesus. E está chato não ser Jesus. Eu estou cansado de ser eu não sei você, irmão. Eu estou cansado de repetir. Eu não estou preocupado mais com condenação. Eu estou falando de mim, ok? Testemunho. Por favor, irmão, eu não tenho crise mais de céu e inferno. Não tenho essa que passou. Mas eu estou cansado de ser eu. Eu estou cansado de pecar os mesmos pecados. Eu estou cansado de insistir em coisas que eu deveria ter abandonado faz tempo. E eu estou cansado que poucos de vocês se envolvem na minha cura. E poucos de vocês se envolvem na cura uns dos outros. Eu queria dizer para alguns de vocês, que alguns o caixão está lacrado. Mas alguns, o caixão está vazando, irmão. E o seu pecado está florescendo, está recendendo entre nós. Está ruim. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente mesmo. O que eu estou dizendo para você é que nenhum pecado é de foro íntimo. Uma hora vai espirrar. E ainda que não espirrasse ninguém do seu lado, na família, nos irmãos, é muito triste ver a autodestruição que você está se permitindo. Você está vivendo de um jeito autodestrutivo.
Você está entrando numa espiral negativa e você está cada vez mais fedido, cada vez mais não Jesus. E aí, eu queria fazer um pacto com vocês. Eu queria dizer para vocês que nós aqui, a família da fé, que esse é um ambiente seguro para a gente tratar os nossos defuntos vazando dos caixões. Eu precisava que você fizesse essa aliança comigo também. Eu recebo gente, semana passada eu falei sobre isso, direto no gabinete, para falar dos piores pecados. Mas o seu eu não ouvi ainda, e você não ouviu o meu ainda. E poucos se falaram sobre os seus demônios, os seus monstros. Eu fico pensando que algumas pessoas se incomodam muito com o pecado do outro. E é uma coisa que eu realmente não consigo entender. Por que é que o fato de você ter uma prática sexual esquisita me afeta tanto? Eu fico refletindo sobre isso. Se faz sentido esse assunto. Diferente se eu sou a esposa do cara, se eu sou o marido da minha esposa e ela está me traindo, talvez eu seja ofendido. Mas por que o fato de eu ser um canalha te impede de caminhar comigo? Entende o que eu estou dizendo? Está confuso? Está claro? Eu estou dizendo que por que o meu pecado é mais importante do que eu para você? Por que o seu pecado é mais importante do que você? Como é que eu não consigo passar por cima do seu pecado para caminhar com você? Não faz sentido. E eu estou dizendo que a gente está batendo um martelo aqui. Criando entre nós um lugar para a gente tratar isso. Exatamente a certeza que nós estamos num ambiente seguro e que a gente não perde uns aos outros. Exatamente por isso é que nós podemos trazer à luz alguns pecados. Então, irmãos, tudo isso para dizer que nas relações, deixa eu melhorar, procure alguém com o mínimo de jornada com Jesus. Pode ser agora o pastor Eros, que agora ele é integral. Marca com o pastor Eros aqui na igreja. Usa a sala, o gabinete pastoral. E conta, irmão, para ele os seus fluidos corporais necrófagos. Confuso, né? Abre o jogo, irmão. Traz a luz, porque não estou falando mais de salvação, eu estou falando que não está cansativo ser do jeito que você é. Não dá mais. E a gente fica com máscara e vem, e vai e sai. E a galera com o esqueleto no armário. E deixa lá apodrecer e não trata do assunto. Eu queria talvez então orar com você. Difícil, né? Eu não posso nem fazer um apelo agora, né? Aí pega mal, né, galera? Hã? A gente vai chegar lá o dia que as pessoas vão pegar os microfones e vão contar dos seus demônios. Sabe uma coisa, só um parênteses que eu acho? A gente tem tanto problema em ouvir o pecado do outro nos incomoda tanto, porque geralmente esse irmão é a expressão exterior do meu demônio interior. Ele é exatamente o que eu queria ser e isso me incomoda muito, a ponto de não conseguir caminhar com algumas pessoas, porque ele é o demônio, ele é a expressão exterior do meu demônio interior. O que eu estou dizendo para vocês é que se vocês estiverem de acordo, é um exercício longo. Eu estou falando de que nós já somos igreja há 30 anos. Estamos tratando disso, muitas vezes a gente vai tratar ainda. O que eu estou querendo dizer, existe um ambiente seguro para a gente tratar isso. O que não dá é para ficar apacentando gente só com a casca. Isso é o que a Bíblia chama, a gente chama de discipulado. A gente precisa entrar mais fundo, irmãos. Precisamos caminhar mais junto. E eu posso te garantir, isso é experiência mesmo, eu nunca, você pode me cobrar isso, eu nunca
Eu, Lucas, tenho certeza o pastor Eros, os pastores daqui, Daniel, Richard, André, os pastores dos hips. Mas agora falando de mim, não tem nada que você fale que possa me ofender. Eu nunca tratei ninguém diferente depois de uma confissão. Pelo contrário, ouvir a confissão de quem você é me torna mais um com você. Isso é uma verdade. E aí a pessoa fica com medo de perder o cargo da igreja. Primeiro que não vai perder, mas mesmo se perder, dane-se, é o cargo da igreja, irmão. Você é louco. Mas não vai perder nada, não. Pelo contrário, eu acho muito mais legal quando o Toninho veio e me contou. Mentira, não contou. Quando você traz a verdade de quem você é, na verdade a gente se ganha um ao outro. E a gente fica mais junto. E você fica com mais moral para trabalhar mais, para se envolver mais ainda no reino de Deus. Não abra. Romanos 8,38, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se é verdade isso, baixa a guarda, vamos relacionar, vamos mostrar a nossa cara feia uns para os outros. Tira a máscara e o Senhor Jesus vai nos conduzir. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nos ajude nessa jornada, Pai, de crescer numa vida sem máscaras, que a gente possa de fato se ajudar mesmo, nós possamos nos ajudar uns aos outros, porque sobre os nossos pecados a gente está em paz, no sentido de que nós sabemos que não tem condenação para nós, mas a gente não quer mais ser assim. A gente quer abandonar a velha vida, a vida escondida no celular, no computador. A gente quer abandonar a amante, o amante. A gente quer abandonar a fraude no trabalho. A gente quer abandonar... São tantas coisas que têm nos feito mal, Senhor. E essa é a nossa oração. Nos ajude a mudar, não por medo de condenação. Nos ajude a mudar porque a gente não quer mais ser assim. A gente está cansado de ser assim. A gente sabe que só o Senhor pode fazer essa obra. E é por isso que nesse momento nós estamos aqui com o coração de joelhos para dizer que, para pedir ajuda, para clamar por ajuda e falar: Senhor Jesus, levante homens e mulheres dispostos a carregar os meus monstros e a transformar os meus monstros e entender e ressignificar toda a minha vida. Nos ajude nisso, Pai. Que aqui seja uma comunidade de gente honesta, gente esquisita que o Senhor quis morrer por nós. Gente estranha, gente torta, que o Senhor já quitou e está transformando. Faça isso, Pai. E é para a sua glória e não para a nossa glória. Em nome de Jesus. Amém.